Olá, bem-vindos ao quinto episódio desta série do projeto SUSRUD. Vamos nos centrar sobretudo nas atividades diárias, semanais, sazonais, relativas à operação contínua dos equipamentos de biomassa, quer dos seus materiais, da matéria-prima, quer também da manutenção preventiva e contínua dos seus equipamentos e recursos. Os problemas e a resolução do dia-a-dia, daquilo que nos vai surgindo, é também um elemento essencial neste episódio que vamos também tratar. Esta é uma atividade muito importante para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos territórios rurais, ressalvando a capacidade de desenvolver economicamente a sua atividade para além daquilo que é a atividade agrícola, também gerando outras fontes de rendimento, como é o caso da energia a partir da biomassa. Muito importante acerca de tudo isto é a segurança. Existem sistemas diferentes, variados, com vários mecanismos de produção e vários mecanismos de extração e, portanto, é importante também conhecer aquilo que são os seus riscos e as práticas de manutenção e as medidas de segurança em cada um dos seus modalidades. Geralmente, as práticas de manutenção e as medidas de segurança são salvaguardadas já por regulamentação europeia e que depois é transitada para legislação e normativos nacionais de acordo com estas regras europeias definidas. Estes princípios são sempre muito importantes estar alicerçados em manutenções de rotina para assegurar a previsibilidade e a manutenção preventiva dos equipamentos. As medidas de segurança centram-se sobretudo na identificação, na avaliação e na redução dos riscos. E para isso temos que pôr em prática hábitos e rotinas diárias de manutenção dos equipamentos, de verificação dos indicadores de stress desses equipamentos e também verificar que os equipamentos estão a operar de acordo com os níveis indicados de manutenção e de operabilidade do próprio fabricante. Isto é também importante estar alinhado com um programa de formação contínua para que nós tenhamos noção daquilo que é o risco e ser capaz de fazer estas avaliações de risco na equipa de forma interna, mas também com controle externo. Finalmente, importa ainda assegurar que a capacidade de fazer esta análise relativamente à segurança e à qualidade do funcionamento pode ser salvaguardada de forma muito importante e complementar com meios sensoriais que permitam que, à distância, a gente seja capaz de monitorizar a salvaguarda da carga de combustível de forma segura, a salvaguarda dos equipamentos de operação de forma segura e ter monitores e indicadores para tudo isto. As práticas de segurança e de manutenção são essenciais para garantir que os próprios sistemas funcionam de forma contínua e segura. A manutenção é muito importante, quer do ponto de vista das caldeiras, quer das próprias unidades de cogeração, porque não nos podemos esquecer de um elemento muito importante, que é a necessidade de fornecer energia de forma contínua às comunidades e quer no contexto rural, quer no contexto isolado. Portanto, esta é uma necessidade que nós temos de pensar sempre, continuadamente. Ser capazes de fazer a manutenção, de fazer a operação de forma a garantir que o output de energia é contínuo. Isto é importante, sobretudo, quando se considera aquilo que são os riscos de incêndio, riscos de explosões, riscos de autoaquecimento, os próprios contaminantes biológicos da matéria combustível e a explosão dos gases tóxicos que a operação das unidades pode gerar. Tudo isto tem que ser salvaguardado e ser assegurado através de tarefas e normas que são asseguradas regularmente, seja diária, semanal ou sazonalmente, dependendo daquilo que é a necessidade de armazenamento ou de extração de biomassa. Esta regularidade das práticas de manutenção vai variando de acordo com o ciclo, porque a própria biomassa tem também o seu ciclo ao longo do ano, e isto deve ser alinhado com as práticas também de manutenção dos próprios equipamentos, de acordo com vários autores. E nunca descurando aquilo que são as características e os inputs técnicos dos fabricantes, essas regras de manutenção têm que ser sempre alinhadas com as características dos equipamentos para assegurar que nós conseguimos manter as atividades de manutenção dos equipamentos por um lado, mas também as atividades de manutenção e de salvaguarda da matéria combustível por outro. Vamos agora olhar um pouco a dois exemplos concretos que nós que podem ocorrer na operação deste tipo de equipamentos. Olhando do ponto de vista do nosso país, em Portugal, e sobretudo olhando aquilo que são os efeitos e os riscos que surgem na nossa atividade a partir da nossa região, no norte de Portugal, começaríamos por identificar um primeiro risco que tem a ver com a acumulação de pó e de elementos no ar, sobretudo decorrentes da queima dos pellets nas centrais de biomassa e que pode afetar sobremaneira a qualidade do ar que respiramos e também a própria saúde dos funcionários. Isto acontece muito no dia-a-dia e nós temos que ter uma salvaguarda constante relativamente à densidade do ar e, portanto, é muito importante, quer do ponto de vista da formação, assegurar que os recursos humanos operam sempre este tipo de equipamentos
com equipamentos de proteção individual, sobretudo com máscaras e óculos, porque depois este tipo de componentes de peso muito ligeiro tendem a acumular-se nas vias aéreas, mas também podem afetar a qualidade da visão e, portanto, esta operação através das centrais, através de equipamentos de proteção individual, é muito importante para salvaguardar a defesa perante este risco muito concreto. Depois, outro risco que também é muito relevante e que também surge muito em contexto rural em Portugal tem que ver com os incêndios e os riscos de incêndios, quer do ponto de vista da operação do equipamento, portanto, algum tipo de combustão que possa ser descontrolada, quer por acumulação de gases, quer por algum tipo de problema que exista na matéria combustível, mas também por risco de incêndios que podem surgir no contexto rural e que tem sido um flagelo em Portugal de uma forma transversal ao longo dos últimos anos. E, portanto, nós temos de ser capazes, quer de assegurar a manutenção preventiva contínua e com qualidade dos equipamentos, temos de ser capazes de ter os sensores e os métodos para monitorizar a qualidade do trabalho sempre ativos e com funcionamento pleno, mas temos também de ser capazes de assegurar as medidas de segurança no perímetro da nossa exploração, garantindo que, caso existam riscos de incêndio num contexto rural, que é aquilo que estamos a falar, isso possa não ter um impacto tão elevado na nossa operação e, portanto, garantir o perímetro de segurança em termos de limpeza de florestas, de limpeza de solo e garantir que o próprio local de armazenamento da matéria combustível é também ele perfeitamente estanque e com distância de segurança para todo o entorno à sua volta. Estes riscos podem ser, obviamente, prevenidos e podem ser diminuídos e geridos ao longo do tempo. Por isso é que falámos há pouco um pouco daquilo que era a existência de normativos europeus e da sua transição para o plano nacional em termos de regulamentação, e isto depois vai olhar concretamente para riscos deste tipo e vai pôr em prática, vai obrigar a pôr em prática mecanismos que devem fazer parte do dia-a-dia da nossa operação. Olhando estes riscos em concreto e percebendo aquilo que são os mecanismos legais de operação deste tipo de infraestruturas e equipamentos, agora devemos olhar também para a necessidade de fazer inspeções, primeiro internas, relativamente aos equipamentos, ao seu desgaste dos componentes, às suas indicações de desempenho conforme aquilo que está preconizado pelo fabricante e também pelas normas europeias em termos do output expectável para cada tipo de central de biomassa, mas perante estas verificações, termos indicadores, termos a capacidade de os analisar ao longo do tempo para garantir que estamos a operar dentro daquilo que são os indicadores ótimos de performance. Estas inspeções e verificações locais são também complementadas por inspeções e verificações externas, e isto é também uma componente que é necessária salvaguardar fruto das regras europeias e que, uma vez que estamos a trabalhar com equipamentos com riscos elevados de problemas gerados em termos de segurança e em termos da saúde humana, obrigam também a este normativo. Para isto existem também muitas normas que podem ajudar a tornar estes processos mais dinâmicos, mais contínuos e mais internos na própria empresa, desde logo a assegurar a salvaguarda da certificação da qualidade da empresa e dos processos em que está a implementar. Por um lado, assegurar esta verificação interna, assegurar os indicadores e uma base de dados que nos permite ter sempre uma análise comparativa ao longo do tempo da performance do equipamento. Segundo, assegurar a verificação, fiscalização e acompanhamento externo de forma a garantir que os métodos internamente implementados são adequados e garantem a salvaguarda da segurança das instalações e das pessoas. Depois, em cima disto, e muito daquilo que vai ser analisado também nestas verificações, implementar planos de manutenção de acordo com normativos europeus, mas também de acordo com características dos próprios fabricantes, para assegurar esta análise e este acompanhamento contínuo à exploração da própria instalação. E depois, no final, desenhar também e existirem também planos de emergência com ações tipificadas para cada um dos cenários que possam acontecer, como demos há pouco exemplos relativamente a incêndios, relativamente à própria combustão, por exemplo, de monóxido de carbono que pode gerar combustão reversa, ou casos até ligados à infestação
da matéria orgânica e do material combustível por agentes biológicos. Tudo isto são casos que devem estar tipificados em planos de emergência que devem estar previstos na operação da instalação, que, por sua vez, vai indicar claramente que ações devem ser tomadas e que mecanismos devem ser ativados para garantir a salvaguarda da segurança das pessoas, das instalações e de toda a área circundante. Tendo olhado um pouco estas questões de segurança, a importância de definir planos de manutenção, de definir indicadores para estar sempre atento, olhando a casos concretos de problemas que podem surgir numa central de biomassa e também na importância de definir planos de emergência e ações que devem estar pensadas no decurso daquilo que possa acontecer. Desafiamos também a conhecer um pouco melhor o projeto SUSRUD através do seu website susrud.eu e conhecer muitos dos materiais e também dos outros vídeos desta série que estamos a gravar para permitir ter informação muito concreta sobre como devemos olhar para cada um dos elementos de uma exploração de uma central de biomassa num contexto rural. Estamos, sobretudo, preocupados em promover conhecimento que permita ao contexto rural desenvolver atividades económicas inovadoras para a valorização da sua matéria-prima e, portanto, desafiamos a conhecer o website, a conhecer as redes sociais do projeto e conhecer conteúdo útil que, caso entendam, agradecemos a partilha e a valorização por toda a vossa comunidade. Sublinhar, sobretudo, que o próprio projeto prevê a publicação e já está online de um guia prático onde se pode conhecer passo a passo os detalhes de o que é necessário para montar e operar uma central de biomassa e como explorar este tipo de matéria-prima num contexto rural. Obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima.